Eu queria tentar consolidar com vocês aqui algumas das ideias que eu tive, baseada nas minhas análises de vagas de emprego, tanto de empresas grandes da indústria de jogos, quanto de empresas indie que produzem jogos. Recentemente a gente fez 2 lives muito interessantes na nossa área de membros, lives bem longas aí, com mais de 2 horas de duração, fazendo uma análise bem séria e criteriosa, e bem sóbria também, de vagas de trabalho para artistas dentro da indústria de jogos. E eu tive alguns insights, eu tive algumas conclusões depois dessas lives que eu queria poder compartilhar com todo mundo, então por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui de forma pública. Mas se você quiser ver esses vídeos com mais embasamento e mais profundidade, por favor, dá uma olhada nas nossas 2 lives, tá? E é o seguinte, pessoal, a primeira live foi analisando vagas de emprego da indústria de empresas bem grandes, que produzem jogos que a gente considera ali AAA, certo? E ali a gente teve uma percepção muito interessante a respeito de quais eram as vagas que estavam sendo oferecidas. Quase todas as vagas que estavam sendo anunciadas nos próprios sites dessas empresas eram vagas para artistas sênior, ou seja, para artistas mais experientes. Muitas dessas vagas pediam pelo menos 5 a 6 anos de experiência. Dificilmente a gente encontrava vagas para júnior ou para pleno, que seriam essas vagas mais de entrada nessas empresas. E isso não necessariamente é um alerta preocupante, pode até ser considerado, mas a gente pode também encarar essas vagas como que essas empresas, obviamente, elas estão tentando jogar no seguro, contratando artistas mais experientes. Não só artistas, né, mas também nas outras áreas que estão dentro de o desenvolvimento de jogos, a gente também percebeu que tem mais procura de pessoas experientes. E isso eu acredito que não seja porque não existam vagas para artistas iniciantes ou pessoas iniciantes, tá? Nessas empresas, eu acredito que até pelo porte delas, elas têm outras fontes de contratação para artistas iniciantes que não são, na verdade, o site delas. Essas grandes empresas todas têm uma parte de carreira dentro do site deles, certo? Só que eu acredito que para artistas e pessoas iniciantes, eles acabam indo direto na fonte. Ou seja, provavelmente essas empresas vão diretamente em cursos profissionalizantes, faculdades. Quem forma essas pessoas que estão entrando no mercado, entendeu? Eu acredito que elas vão direto, elas têm parceria, elas também vão em eventos para conhecer essas pessoas pessoalmente, porque nesses casos não vai só depender do portfólio, mas também, como as pessoas não têm ninguém que vão indicar elas, elas precisam pelo menos conhecer essas pessoas para saber com quem elas estão lidando. Muitas dessas vagas também vêm por indicação. Então, como, por exemplo, vários artistas dão aula dentro dessas empresas, né, elas dão aula para escolas e tal, esses artistas também vão ter contato com muitos estudantes para poder fazer indicações em algum momento de alunos que se destacaram nesses cursos. Dessa forma, as empresas conseguem arriscar menos na hora de contratar pessoas mais iniciantes. Eu acho que vai para esse caminho e não vai tanto para o caminho de que eles não estão contratando, tá? Mas a nossa percepção, vendo as vagas, é que as vagas anunciadas eram principalmente para seniors. Uma outra coisa que eu achei interessante nessa parte de empresas muito grandes contratando é as coisas que eles pedem, né, lá nas vagas de emprego. Então, eles não estão pedindo apenas que você seja, por exemplo, um bom artista. Isso aí já é o mínimo esperado. Você saber fundamentos, produzir artes boas, isso é o mínimo do esperado. O que todo mundo coloca lá é que eles querem pessoas que saibam lidar com o time. E aí a gente consegue desencadear esse pensamento para várias ramificações. O que é um artista ou uma pessoa que consegue lidar bem dentro de um time? Pelo que a gente leu ali, tem a questão de você poder saber receber feedback, você ser uma pessoa proativa, você ser uma pessoa que tenha aquelas habilidades
de comunicação, de saber informar, tanto saber informar prazos, então você saber quanto tempo você demora para fazer cada uma das suas etapas, mas também saber informar as suas limitações. Isso é muito importante, é difícil de você conseguir transparecer isso, por exemplo, no seu portfólio, mas é algo que eles pedem. E como que você pode desenvolver essas habilidades? Você pode desenvolver essas habilidades em, por exemplo, Game Jams, que são eventos organizados para desenvolvimento de jogos, né? Às vezes de um final de semana, às vezes um pouco mais extenso, às vezes de um dia só, mas são eventos que é só um termo, tá? Isso, de um tipo de evento que é organizado, não é um evento específico, o Game Jam, é um tipo de evento que game devs, né, galera que gosta de desenvolver jogos, se reúne para poder, junto com artistas, programadores, para poder desenvolver ali um protótipo de um jogo, tá? É nesse tipo de evento que eu acredito que você consegue treinar essa habilidade de comunicação, de entender a sua posição dentro de um projeto, o que é sempre muito importante, mas também a socialização de você poder conhecer pessoas do meio, tá? E isso também facilita muito a sua entrada no mercado de trabalho, tá? Então, eu sempre vou indicar vocês de participarem desse tipo de evento, é sempre edificante, eu diria, porque você vai aprender muitas coisas, principalmente em saber o que é necessário dentro de um projeto, de uma pipeline de projeto, ou seja, você entende para que o seu trabalho serve, aonde que ele se encaixa, quais são as necessidades de outras pessoas que vêm depois de você, ou seja, se você, por exemplo, é um artista 2D, quem vai pegar o teu trabalho para modelar em 3D, se isso for parte do trabalho, quais são as necessidades daquela pessoa. Tem muitos detalhes que você só vai aprender na prática e esse tipo de evento ajuda muito você a desenvolver esse seu lado, até para você não só para mostrar que sabe receber feedback, mas também que você sabe dar feedback, você sabe dar boas sugestões em momentos que sejam pertinentes e tal. Então isso é importante para você desenvolver, porque tem muitas empresas que pedem isso, tá? E isso não só para empresas grandes, mas a gente percebeu também nas vagas de estúdios indie. Algo que também me chamou bastante atenção foi de ver que em algumas vagas estava descrito que o artista precisava saber combinar propriedades intelectuais que já existiam com o jogo que estava sendo desenvolvido. Então, para essas empresas muito grandes, geralmente eles vão ter um produto que seria um live service, ou seja, é um jogo que está em construção infinita, ele está sempre sendo atualizado e muitas dessas atualizações elas trazem consigo alguma propaganda de uma propriedade intelectual que está às vezes lançando um filme, está lançando alguma outra coisa, enfim. E aí você precisa combinar, mostrar que você consegue combinar uma propriedade intelectual diferente com um jogo que está sendo desenvolvido. Essa habilidade de um artista conceitual que quer trabalhar dentro de uma produção, de entender o desenvolvimento visual, né, as regras, a direção de arte que definem a identidade visual de um jogo e conseguir combinar isso com uma outra coisa é um tipo de habilidade muito apreciada para certos tipos de empresa. Eu acredito que a maioria das vagas que pelo menos a gente viu ali são de artistas que conseguem trabalhar dentro de produções ao invés de trabalhar na criação do zero de algum produto, porque me parece, uma análise bem simples aqui, né, do que está acontecendo hoje em dia, que as empresas não estão querendo arriscar muito mais na criação de jogos do zero. Isso acontece pontualmente, mas quando isso for acontecer, provavelmente artistas mais experientes vão ser chamados do que artistas que estão querendo se inserir nesse mercado. Então, para quem está querendo entrar no mercado, entrar em um projeto que já está mais consolidado e que você precisa se adequar à identidade visual daquele jogo, é mais importante, eu acho, do que você conseguir desenvolver um jogo do zero. Eu estou falando isso para artistas mais iniciantes, tá? Sempre com um trabalho excelente e tal, mas quem está querendo entrar no mercado, talvez esse seja um caminho interessante. A gente pode até desenvolver esse papo em vídeos futuros. Uma outra coisa que é pedido, até na verdade para os dois tipos de empresa, é o inglês fluente para você poder se comunicar com as empresas. Então, quando eles pedem comunicação,
Ninguém tá pedindo para você ser uma pessoa extrovertida e, sabe? Tem nada a ver com isso. Tem a ver mais com você é, conseguir comunicar, como eu falei, até as suas dificuldades, tá bom? E conseguir fazer isso em inglês é muito importante para essas empresas, principalmente as empresas que sejam internacionais. Mesmo as nacionais, em algum momento você vai acabar lidando com o idioma inglês. Tanto para você se comunicar com possíveis clientes, que essa empresa pode prestar serviço no futuro, né, e tal, mas também para você adequar ali o seu trabalho, você poder, por exemplo, ver tutoriais em outras línguas, coisas que fazem parte do cotidiano ali de, por exemplo, você trabalhar no desenvolvimento de jogos com uma engine que não vai ter uma tradução. Enfim, tem muitas coisinhas que simplesmente só não faz mais sentido você que quer trabalhar com jogos não aprender um segundo idioma, até porque isso vai limitar muito as possibilidades de trabalho da sua parte. Várias dessas empresas fazem reuniões ou diárias, ou pelo menos semanais. Essas reuniões, a maioria delas, especialmente para essas grandes empresas, tá? Elas são feitas sempre em inglês, não é feito em outro idioma, a não ser que você esteja indo para um estúdio de um país muito específico que não vai falar o inglês, mas mesmo esses estúdios estrangeiros que não são dos Estados Unidos, por exemplo, um estúdio francês, um estúdio da Itália e tal, eles, sabendo que vão contratar pessoas do mundo inteiro, eles vão fazer a reunião em inglês. Então, fica o meu convite mais uma vez para você conhecer a nossa área de membros, porque dentro do nosso Discord a gente tem encontros semanais com uma professora de inglês para você poder praticar a conversação em inglês, que é a professora Ju, que tem mais de 10 anos de experiência, e ela tá lá toda semana para poder conversar com vocês em inglês. Não são aulas, são conversas, mas você pode tirar a sua dúvida e praticar a sua pronúncia, e ela com certeza vai te ajudar bastante. É super legal, vale a pena você conhecer, beleza? Agora eu queria trazer um pouco das minhas percepções a respeito dos estúdios indie e até para a gente poder fazer uma comparação com esses estúdios grandes. Para os estúdios indie, uma coisa que a gente percebeu muito e já fica como uma comparação com os estúdios grandes, e que eu já tinha falado várias vezes, é até um pouco óbvio, mas quando a gente não para pensar nisso, fica difícil até da gente conseguir moldar o nosso portfólio para essas empresas, certo? Para os estúdios indie, artistas, ou, de novo, qualquer pessoa, mas eu vou focar aqui nos artistas, os artistas generalistas são muito mais importantes do que artistas especialistas. Então, vou dar um exemplo meu mesmo. Eu trabalhei muito tempo na indústria de jogos como ilustrador para artes de marketing. Eu sabia fazer outras coisas, eu tenho outras coisas no meu portfólio, eu conseguiria me virar ali como um generalista. Mas vamos fingir que eu não sei fazer nada mais. Vamos fingir que eu só sei fazer ilustração para marketing. Eu não sou um artista que se encaixaria muito bem, eu não seria, né, nesse caso, um artista que se encaixaria muito bem dentro de uma equipe de jogos indie. Por quê? Porque como a equipe de jogos indie ela é mais reduzida e não vai ter muita verba mesmo para poder contratar um monte de gente, meio que todo mundo ali precisa fazer muitas coisas diferentes. Então, um artista dentro de um estúdio indie vai precisar fazer concept, não só de personagem, mas de cenário também. Esse artista vai precisar fazer um pouco de interface também, UI, UX. Vai precisar saber fazer ilustração também, porque às vezes você vai precisar fazer uma ilustração para as redes sociais, não necessariamente vai ser a ilustração principal ali do jogo. Vai precisar saber fazer os ícones também. Então, é importante que você, se você quiser ir para a parte indie, você trabalhe essa parte de generalista, de mostrar no seu portfólio que você é uma pessoa curiosa, que você sabe vários softwares, que você consegue se adaptar dependendo dos estilos desses jogos, mas também que você consegue fazer desde concept até interface, ilustração e etc. Nos estúdios grandes, geralmente, pela verba ser um pouco maior, cabe a inserção de artistas que são mais especialistas. Então, se você, por exemplo, só faz conceito de personagens, só de personagens, não faz cenário, talvez você se encaixe melhor num estúdio grande, onde vão ter vários artistas de conceito e você é mais um dentro dessa equipe. Num estúdio pequeno, isso é muito mais difícil de acontecer. Por quê?
em um estúdio pequeno, se você for um artista muito especialista, o que vai acontecer é que você vai ficar com muito tempo ocioso, porque nem sempre vai ter trabalho para você poder fazer o tempo todo. Então, o artista ocioso acaba sendo, na visão dessas empresas, como um gasto e não como um investimento, porque eles precisam realocar essa verba para outros lugares. Então, se você for um artista especialista, pode ser que para essas empresas pequenas você entre para ajudar em algum projeto, mas de forma mais pontual, como um freelancer, por exemplo. Essa parte de tempo ocioso ela é muito importante para a parte de gestão da empresa, dessas empresas. É uma coisa que as pessoas não falam muito, mas é a dor de cabeça diária de quem está nos cargos mais altos, eu diria. Então, galera de direção de arte, quem é lead, quem está fazendo ali a parte de produção, você realocar artistas e essas pessoas dentro do projeto é a parte principal do trabalho dessas pessoas, na maior parte das vezes, né? Não muito direção, mas deu para entender, né? E então, quanto menor o escopo do projeto, mais difícil é de realocar. Empresas grandes tendem a ter vários projetos acontecendo ao mesmo tempo, então você consegue realocar essas pessoas. Deu para sacar? Então, trabalhar no seu portfólio novas habilidades, estilos diferentes e ferramentas diferentes também é muito importante. Você saber um pouco de 3D é muito importante para um artista de estúdios pequenos. Então também fica o nosso convite. Temos um curso Blender sem frescura para artistas 2D, para você poder aprender ali a interface do Blender, como que você pode usar o Blender para criar assets para suas ilustrações, não só ali personagem, mas por exemplo cenário, objetos, e você usa isso para ilustrar em cima, enfim, para acelerar o seu processo de ilustração, mas é uma ótima introdução ao Blender também para que você possa desenvolver depois um pouco mais o seu conhecimento de 3D, que vai ser exigido em algum momento para estúdios menores e até para estúdios grandes também é uma ferramenta extremamente útil, né, e necessária. Isso não quer dizer que você precisa ser um artista 2D e 3D e fazer um monte de coisa e fazer efeito visual, não necessariamente, tá? Mas quanto mais você consegue abrir o seu arsenal de ferramentas, digamos assim, né? Expandir o seu arsenal de ferramentas, ainda com qualidade, isso vai contar muitos pontos para que você consiga um trabalho dentro da indústria de jogos com essas empresas, tá? As vagas dessas empresas de estúdios indie, elas são vagas que aceitavam ali, no mínimo, pelo menos pelas que a gente viu, tá? No mínimo ali 2 anos de experiência. Muitas delas pedem para que você tenha experiência na produção de jogos. Eles não vão ter tempo nem recursos para poder ficar te ensinando como fazer jogos. Então, novamente, eu reforço a ideia de você participar de game jams, de eventos de produção e desenvolvimento de jogos, de você fazer estágios, de você estar envolvido na criação de jogos desde cedo, se esse é o seu sonho, tá? A gente sempre fala nas aulas, nos outros vídeos aqui, se você quer trabalhar na indústria de jogos, não quer dizer que você gosta de jogar videogame, é muito diferente, tá? É importante que você tenha paixão por jogos, sim, é importante, mas é muito mais do que isso. Mas uma coisa que ficou muito latente em todas essas lives é de como existe muitas carreiras possíveis dentro da indústria de jogos. É óbvio que isso também vai existir para qualquer outra área, né? Tanto para propaganda, para editorial, cinema, enfim. Mas tem muitas profissões possíveis, tem muita coisa diferente para você fazer dentro dessa indústria, o que é muito legal, porque se você, por exemplo, é um artista 2D, né, um artista visual, mas que sabe música, isso pode ser uma carreira específica para você. Se você é um artista 2D, um artista visual, que sabe programar, você gosta de programar também, tem um tipo de cargo para você também, seria um tech artist. Tem muitas ramificações maravilhosas e muito interessantes que você pode tentar trabalhar até como um diferencial no seu portfólio. Isso não é mais... Agora a gente já vive um momento de não ser mais uma desculpa de desconhecer essas possibilidades. A gente está tentando trabalhar muito nessa parte de informação, na nossa área de membros,
A gente fala também bastante sobre valores, tem uma live recente que a gente fala abertamente sobre valores, eu ensino como calcular uma diária para vocês entenderem mais ou menos como que funciona. A gente está tentando fazer esse trabalho de elucidar tudo que envolve a indústria de jogos. Eu acho que está sendo uma coisa muito legal, porque, obviamente, sai um pouco da minha experiência, né? Eu trabalhei como lead ali nos últimos 2 anos, dentro de um estúdio de outsourcing, que é uma forma de terceirizar trabalhos que vários desses estúdios precisam, né? Esses estúdios de jogo contratam, por exemplo, estúdios de outsourcing para fazer uma etapa de final de marketing ali, etc. E a gente está conseguindo ampliar bastante do nosso conhecimento a respeito dessa indústria. Eu não queria estender muito esse vídeo, eu queria só trazer uns highlights dessas lives. De novo, acho que são mais de 4 horas de conteúdo só de live, a gente vendo essas vagas e discutindo, e foi muito proveitoso, foi muito legal. Com certeza eu deixei coisas de fora, e aí eu queria convidar a galera que participou dessas lives, que assistiu às lives, para deixar aqui nos comentários qual foi o highlight das lives, o que você aprendeu com essas lives, acho que vai ser muito interessante. E eu também queria convidar quem não assistiu às lives, mas tem um pouco de experiência nessa área de jogos, tanto para empresas grandes quanto para empresas pequenas, qual seria a sua dica? O que você falaria para uma pessoa que está querendo entrar nessa indústria? Eu acho que a gente pode estender o papo aqui para os comentários e, mais uma vez, né, alimentar aí nossa comunidade de uma forma saudável, consciente a respeito do trabalho e etc. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar a sua avaliação. A gente se vê numa próxima. Um beijo e tchau, tchau.